Defesa de Daniel Silveira, ironiza Lula, agradece presidente e pede a Moraes aplicação do indulto natalino. É isso aí que você viu. O Daniel Silveira ele fez um pedido para o STF de aplicação do indulto natalino deste ano em favor dele. E ele, nesse pedido, ironizou o presidente Lula pelo decreto de indulto, que foi assinado no último dia 23, agradecendo o petista por corrigir a maior injustiça, referindo-se à sua prisão, a prisão do Daniel Silveira. E o texto, aí o Globo faz uma ressalva, gente. Alguém poderia dizer, não, mas, gente, esse decreto de indulto não se aplica para o Daniel Silveira. O primeiro argumento contrário seria esse aqui do Globo. O texto assinado por Lula, porém, não contempla condenados por ataque à democracia. E eu fui lá ver o texto do decreto de indulto. E o decreto de indulto fala que não incide o indulto em quem praticar este crime especificamente. Esse crime do artigo 359 do Código Penal, que diz: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Mas o Daniel Silveira não foi condenado por esse crime, não. Foi condenado por outro crime. Por isso o decreto de indulto se aplica sim a ele. Ele foi condenado por esse crime aqui. Por que está taxado, riscado, Deltan? Porque essa aqui é uma lei revogada. E ele foi condenado por esse outro crime que é tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União dos Estados. Mas os dois não são a mesma coisa? Não, não são. Veja que no outro crime, vou voltar para o outro aqui para você ver, tem uma série de elementos que não tem no primeiro pelo qual o Daniel Silveira foi condenado. Olha aqui fala de emprego de violência ou grave ameaça e fala de abolir o Estado Democrático de Direito. Isso não tem no crime do Daniel Silveira, ou seja, não houve uma restrição da aplicação do indulto ao crime especificamente que o Daniel Silveira praticou. Não existe essa restrição. E a situação que previu, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a situação prevista aqui nesse decreto de indulto se enquadra perfeitamente aí no caso do Daniel Silveira. Então ele está, assim, pelas regras do jogo, indultado. Aí alguém poderia dizer, Deltan, mas você não afasta o decreto de indulto porque o Daniel Silveira descumpriu o livramento condicional? Não afasta, porque um dos tribunais de Brasília, que se chama STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem um entendimento consolidado de que não existe aquilo que ele chama de falta grave, que é o que impede a concessão do indulto. Não acontece uma falta grave durante o livramento condicional, porque diferentemente do regime aberto, do regime semiaberto, da progressão de pena, em que a pessoa pode praticar uma falta grave e regredir o seu regime e voltar para a cadeia, não. No livramento condicional, quando a pessoa pratica qualquer tipo de irregularidade, não vai ser falta grave, ainda que a pessoa pratique um crime, diz o STJ. Porque no caso do livramento condicional, se a pessoa descumpre as condições, o criminoso ele simplesmente volta para a cadeia e o tempo do livramento condicional é totalmente desconsiderado. Então não existe essa tal da falta grave nesse regime do livramento condicional. E se não existe, não vai incidir a hipótese de impedimento do indulto, que é a prática da falta grave, que está previsto aqui no decreto de indulto, que a prática de uma falta grave impediria a concessão do indulto. Então, gente, fazendo uma análise aqui da lei, do que é certo, do que você tem que aplicar, se você se basear na lei, o Daniel Silveira vai ser perdoado e vai ser solto. Mas, Deltan, será que vai ser mesmo? Gente, o que eu posso dizer é que pela lei, sim. Contudo, eu preciso ser sincero, franco e dizer que não existe mais uma simples interpretação da lei no Brasil. Existe sim, infelizmente, vontade do STF. Então pode ser que a lei hoje seja torturada para que a resposta seja um não, para que a resposta da lei seja não, Daniel Silveira não foi indultado. Se você me perguntar o que eu acho que o Alexandre de Moraes vai dar algum jeito, vai impedir de alguma forma a aplicação do indulto a Daniel Silveira. E o que você acha que vai acontecer? Conta pra mim aqui nos comentários. Quero ouvir a sua opinião.